Olha só esse vídeo que eu vou compartilhar com você neste momento. Lamartine, eu gostaria que você assistisse comigo, comentasse junto comigo, tá bom? Você pode deixar o seu comentário aqui embaixo e eu estarei respondendo cada um deles. Apesar de ser muitas e muitas mensagens, eu estarei aqui respondendo a cada um de vocês, tá bom? Então, olha só, o que Lamartine vai falar é algo interessante e nós vamos pausadamente, é um vídeo de 1 minuto, tá bom? Não é muito estendido, e pausadamente vamos estar aqui comentando, tá bom? Eu preciso aqui que você me ajude nesse sentido também. Eu tenho certeza que à luz da Bíblia nós iremos chegar a uma compreensão maravilhosa. Olha só, eu já vou soltar o vídeo aqui, neste momento. Você deve se perguntar, o que é que ele vai falar? Vou soltar aqui agora o vídeo e você vai acompanhar comigo e você vai perceber o que é que ele vai falar aqui. Vamos lá? No meio do vídeo eu vou dar um pausezinha e nós vamos abrir a Bíblia e entender o que ele falou aqui, tá bom? Olha só. Esse acordo de paz é que vai ser proposto pelo anticristo. Porque ele vem, num primeiro momento, como um homem de paz. Um unificador, pacificador. Só que ele não é um líder religioso, ele é um líder político. Ah, é? É. Na minha opinião, ele é um cara que vai ser, não pode ser levantado um cara, pela ONU. Pensando nos dias de hoje, um cara de uma grande mega corporação. Pode ser. Pode ser um poder econômico muito grande. Total. Tem alguns aí que tem pensando muita possibilidade de ser. Olha só, desde já eu quero mandar um grande abraço para o Lamartine. Interessante notar que o próprio Lamartine, ele não sabe quem é o anticristo e de onde vem o anticristo. E se eu disser para vocês que à luz da Bíblia, a Bíblia nos diz sobre esse assunto, e eu quero já abrir a Bíblia com vocês aqui, eu vou soltar a outra parte do vídeo, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Olha só, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu acredito que é um texto que você já conhece, capítulo 2, o versículo 3 e o versículo 4, olha que interessante. O Lamartine, ele, por exemplo, não sabe quem é o anticristo ou muito menos de onde vem. Uma pequena observação, você pode até comentar aqui embaixo também sobre o assunto, tá bom? Uma pequena observação é que o anticristo não se trata de uma pessoa. O anticristo é uma organização, é um movimento, tá bom? Primeiramente aqui, o anticristo ele não se trata diretamente a uma pessoa. A Bíblia não faz isso. Olha só o que é que diz aqui, ó. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, e o versículo 3 e o versículo 4 diz assim, ó. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Paulo, ele já passa um alerta, ele já alerta o povo e diz, olha, não fiquem desapercebidos, não permita que ninguém vos engane. Aí ele diz, ó, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o filho da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ó, fiquem atentos à volta de Jesus, mas antes da volta de Jesus, é necessário que aconteça primeiro a apostasia. E você sabe o que é uma apostasia, né? Falando sobre apostasia, um crente, por exemplo, quando ele já entra em apostasia, ele começa a dar os sinais de apostasia. Se ele estudava a Bíblia em sua casa, ele passa a diminuir essa frequência. E se ele orava, também começa a diminuir. Se ele ia para a igreja constantemente, diariamente, ele já começa a diminuir o ritmo e já começa a se envolver com outras coisas. Isso se chama sinais de apostasia. Então, se a pessoa não tiver cuidado, com certeza vai estar em apostasia total. Só vai se revelar depois quem é o anticristo. Olha só o que é que diz aqui o anticristo, não. A apostasia naquela pessoa, tá bom? O versículo 4 diz assim, ó, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Paulo está dando um spoilerzinho dizendo assim, ó, ele vai se levantar contra Deus, se opõe contra tudo que é de Deus e vai ser objeto de culto.
Então, primeiro ponto, é alguém religioso, é uma instituição religiosa, tá bom? Então, quando Paulo diz isso, é ponto de adoração, e vocês devem ficar espertos com tudo isso aí. E aqui diz assim, ó, eu vou ler novamente o versículo 4, que diz, ó, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Interessante, não é mesmo? Para ficar bem interessante e você começar já a identificar quem é o anticristo, quem é esse sistema, primeiro nós descobrimos que se apostataria da fé. Segundo, sairia do nosso meio. Terceiro, Jesus não viria sem antes esse filho da iniquidade se revelar. Ou seja, esse sistema se revelar. Paulo já estava preocupado porque ele já começou a ver em seus dias sintomas de apostasia. Ou seja, o anticristo já estava ali no meio. Olha que texto interessante. Paulo estava preocupado com as sementes dessa apostasia já presente na igreja, que floresceria nos próximos séculos antes da segunda vinda de Cristo. Um evangelho falso entraria na igreja distorcendo a palavra de Deus. Você conhece algum sistema religioso que prega contrário à palavra do nosso Deus? Veja o que o apóstolo João ele escreveu. Mas só que antes, vamos só complementar o vídeo deste momento, tá bom? É só alguns segundozinho e acompanha comigo aí neste exato momento. Ó. Olha só o que ele vai dizer aqui. Mas ele certamente não será um religioso. O religioso vai ser o falso profeta. O falso profeta, porque ele é um profeta. Ele é alguém que vem. Inclusive ele é visto como com 2 chifres, né, como um cordeiro. Então ele vai ter aparência de cordeiro, de bom, mas na verdade ele vai ser aquele que vai apontar para o anticristo e dizer, ele é o Messias. E ele sabe do que ele está fazendo? Sabe, total. Muito bem, olha só, o que Lamartine falou, mais uma vez, ele disse, ó, não é alguém religioso. E nós acabamos de ver que é, sim, alguém religioso, uma instituição religiosa, que iria entrar com um evangelho falso dentro da igreja e que iria começar a pregar ensinamentos errados. Então devemos ter grande cuidado com tudo isso aí e observar qual instituição religiosa prega contrário à palavra do nosso Deus. Só lembrando que o anticristo é uma organização, tá bom? E o falso profeta também se trata de organizações religiosas, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, olha só, no livro de 1 João, no capítulo 2, versículo 18 e o 19, veja que o anticristo ele não virá nos últimos dias. Olha o que é que João ele vai falar neste momento. Se liga aqui, ó. 1 João capítulo 2, versículos 18 e 19. Olha só. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo também, agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora, eles saíram do nosso meio. Então, não é alguém político, e sim alguém religioso. Vou repetir. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então veja que o anticristo ele já existia no período do apóstolo João. João, o nosso irmão na fé. Então, fica aqui esse aviso para você, tá bom? Então, o próprio Lamartine, ele não tem uma compreensão, uma base, e não sabe quem é e de onde vem o anticristo. Nós já sabemos porque a palavra de Deus nos revelou isso.
Então, o anticristo, ele já existia, Paulo já estava preocupado. Ele dizia, olha, vai vir um falso evangelho e esse falso evangelho vai ser entrado na igreja. Sintomas de apostasia já começou. O apóstolo João diz, olha, eles saíram do nosso meio e agora estão ao nosso redor. Então, o anticristo ele já existia desde o apóstolo João. Agora, ele seria revelado na frente, lá na frente. E nós sabemos que algo escuro aconteceu, por exemplo, a partir do ano 538. E ele se revelou. Ele é objeto de culto. E ele é tido como Deus aqui na Terra. Então, quem é o anticristo? Uma organização, tá bom? Uma organização religiosa que prega contrário à palavra de Deus. Que prega heresias, coisas que não tem escrito na Bíblia, mas que eles pregam. Eles ficam distorcendo a palavra do nosso Deus. Ou seja, oram pelos mortos. E a Bíblia não nos dá essa permissão. Tem o domingo como um dia santo. E a Bíblia não diz isso. E outras séries de coisas. Tá bom? Então lembre-se, o anticristo, ele tem que partir de que um dia ele se tornou, por exemplo, um cristão. Já foi cristão e não é mais. Saiu do meio religioso e hoje, infelizmente, prega contrário à palavra do nosso Deus. Tá bom? Então fica aí esse vídeo com vocês e eu gostaria que você comentasse aqui embaixo. Com certeza o seu comentário vai ajudar bastante, tá bom? Então só lembrando, Paulo estava preocupado com as falsas mensagens que iriam entrar na igreja e que Jesus não viria sem que antes o anticristo fosse revelado. E ele já está aí em nosso meio. Desde a Idade Média foi quando ele se revelou abertamente quem ele é, tá bom? E um outro ponto é que ele já estava atuando, por exemplo, nos dias do apóstolo João, já tinha saído também do meio dos ensinamentos, das doutrinas dos apóstolos, e que passou agora a pregar contrário àquilo que os apóstolos pregavam. E fiquemos atentos porque esse anticristo, ele não é uma pessoa e muito menos alguém político, tá bom? Ele já está em nosso meio, pregando heresias e coisas que não tem nada a ver. Que o nosso bom Deus nos abençoe. Fica aqui o meu abraço para você, em Cristo Jesus. Não esquece de comentar aqui.